Hoje, esta mensagem é sobre o dom de línguas. É um dos dons do Espírito Santo que Deus proporcionou para a Igreja. É provavelmente um dos os dons mais polémicos que existem na Igreja, por causa dos abusos. Mas, no primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre o significado disto. Será que é uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês, que você aprendeu na escola, o francês, o chinês? Nada disto. Não tem nada a ver com aquilo que aprendemos na escola. É uma língua desconhecida por nós, que Deus nos dá. E é um mistério. Chama-se linguagem dos anjos. E é uma linguagem que fala diretamente para Deus. Mas alguns dizem você precisa falar em línguas para uma evidência do batismo do Espírito Santo. Mas, na verdade, na Bíblia há muitas evidências do batismo do Espírito Santo. E falar em línguas é só um desses. Por exemplo, uma pessoa que tem poder em evangelismo, poder, uma coragem para testificar de Jesus, testifica, ou evidência, que ele tem o batismo do Espírito Santo. Outra evidência é o poder sobre o pecado. Quem está batizado no Espírito Santo simplesmente tem vitória, ou tem possibilidade de vitória sobre o pecado. E outra evidência, uma pessoa que é batizada no Espírito está cheio de alegria e cheio de amor. Amor está derramado no coração de alguém que está batizado. E também os frutos do Espírito Santo são importantíssimos, evidência do batismo do Espírito Santo. Pode haver outras evidências, por exemplo, profecias, interpretação de línguas, discernimento dos espíritos, há muitos. Mas eu não vejo na Escritura uma grande declaração que uma pessoa precisa forçosamente falar em línguas para ter uma evidência do batismo do Espírito Santo. Paulo diz, todos falam em línguas? Não. É por esta pergunta, por si próprio, prova que não é uma evidência do batismo. Como eu disse, é uma linguagem dos anjos, uma coisa misteriosa, uma coisa que não tem lógico, pessoas não entendem, parece uma coisa maluca falarem palavras estranhas. Mas, no primeiro lugar, eu quero tratar para que serve a falar em línguas. Por que Deus deu este dom? Primeiro, é para a nossa edificação. Muitas vezes eu falo em línguas e, sinceramente, não sinto uma edificação, um fortalecimento, mas a palavra de Deus diz que isto acontece quando a gente fala em línguas. A segunda razão pela qual nós podemos falar em línguas é para oração. Muitas vezes oração é muito difícil, especialmente quando nós oramos pelos outros e faltamos palavras. E o Espírito Santo pode e também faz gemidos muito profundos no coração. Eu tenho esta experiência de orar pelas pessoas determinadas com grandes gemidos, com grande clamor a Deus para a salvação delas, ou para a cura, ou para vários outros motivos, e sinto um mover muito profundo no coração. E às vezes faltam palavras, eu não falo nada, mas outras vezes é uma fluir de línguas, uma fluir de palavras que vêm diretamente de Deus. Às vezes
pessoas dizem que é uma linguagem própria, outros entendem. Paulo diz que não é bem assim na igreja, é preciso ter uma interpretação, então não falem línguas no culto. Mas certo é que muitas vezes Deus move-nos nas profundezas para orar pelos outros e surge naturalmente esta linguagem que vem de Deus quando ficamos totalmente movidos pelas situações dos outros. E outro intuito de falar em línguas é a adoração. E até a palavra de Deus confirma isto na casa de Cornélio. Eles exaltaram Deus e falaram em línguas. É uma coisa quando nós ficamos tão alegres, tão cheios de gratidão a Deus. Às vezes nós falamos, ou eu falo em línguas. É uma forma de adorar a Deus. Mas, como eu disse, é uma coisa muito polêmica e muita gente rejeita este dom. Por quê? Porque eles verificaram na igreja de Coríntio que foi uma coisa utilizada de uma forma carnal. Pessoas simplesmente aproveitaram para mostrar si próprios, o seu próprio dom e posição na igreja, autoridade, e falaram altos e não perceberam que isto não é a maneira de utilizar ou acessar o dom do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas rejeitam, crentes rejeitam este dom por causa dos abusos. Parece que é só histeria, só espetáculo, barulho, dentro do culto e naturalmente estes acessos fazem com que muitos crentes rejeitem o dom do Espírito Santo. Outros pensam já não existe dons, não são contemporâneos e não existem, então não buscam a falar em línguas. Outros são ignorantes, não sabem que Deus tem dons. Ele quer derramar dons em nossas vidas. Dom de profecia, dom de interpretação, dom de discernimento, dom do Espírito Santo, de falar em línguas, por exemplo. Dom de cura, dom de milagres. Mas pessoas simplesmente não são ensinados e não sabem se existem. Muitos têm medo de emoções, excessos, como eu já falei. E muitas vezes parece que quem fala em línguas é uma invenção humana. Parece que é uma coisa de uma imaginação de quem fala. E, naturalmente, a gente rejeita este tipo de falsidade. Outros pensam que quem fala em línguas é um dom, mas é dom do diabo. E não existe nada em termos de genuíno. E nós sabemos que o diabo imita muitos dons. E dentro dos seitos há muitas pessoas que constatem que têm dons do Espírito. E nós não sabemos se estes dons são de Deus ou do inimigo. Mas o maior problema são manifestações carnais. Quando uma pessoa fala por alto, fala em línguas por alto, no culto, e não sabe controlar este dom. E este dom entra em muitas críticas, as pessoas criticam este dom por causa disto. Mas, como nós sabemos muito bem sobre dinheiro, que existem notas falsas, também existem notas verdadeiras. E é assim com o dom de falar em línguas. Existem a verdadeira, genuína, autêntica dom de falar em línguas. E deve ser procurado
por, pelos screens, para principalmente ouvir ou falar, aliás, falar com Deus numa maneira íntima com Deus, na sua vida privada. Tem o seu lugar na igreja, mas, como eu disse, precisa ter um intérprete para falar em línguas publicamente. Mas eu, por mim, aproveitei muito por falar em línguas quando estive em intercessão pelos outros e quando eu queria exprimir com cântico em línguas ou simplesmente com estas palavras desconhecidas por mim, com intuito em oração pelos outros. Espero que isto seja, esta mensagem foi uma bênção. Se tiveres uma pergunta, pode fazer uma pergunta de baixo e se quiser subscrever também pode fazer isto. Eu espero que tenham um dia abençoado.